Olá, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos meus irmãos, meus amigos, todo aquele que nos acompanha o nosso trabalho nas redes sociais. Aqui quem vos fala é o diácono Heraldo Félix, passando por aqui mais um dia para adorar o nosso Deus, para agradecer ao Pai Celestial pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia para conosco. Querido, nós temos razão suficiente para agradecer ao nosso Pai Celestial. Hoje será o capítulo de número 4 do livro de Levítico. Vamos estar trazendo aquela breve explicação do texto. Para isto eu quero estar lendo Levítico 4, versículo 1 e o 2 como leitura base. Diz assim, versículo 1: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e fazer contra algum deles. Queridos, esse capítulo de número 4 do livro de Levítico é um texto muito importante, porque ele descreve as instruções para as ofertas ou oferenda por pecado que era oferecido a Deus. Também pelos israelitas, em caso de pecado involuntário, aqui está uma explicação mais detalhada do texto. Levítico, capítulo de número 4, versículo do 1 ao 3, vai nos dizer que Deus agora traz aqui uma introdução às oferendas por pecado. Então esse capítulo começa com uma instrução às oferendas por pecado que Deus que era oferecido a Deus em caso de pecado involuntário. Levítico 4, versículo 4 a 12 vai falar a respeito da oferta por pecado do sumo sacerdote. Então o texto descreve a oferenda por pecado do sumo sacerdote, que era oferecida em caso de pecado voluntário. Então aqui a oferenda era feita de um novilho sem defeito. Então a gente observa que Levítico 4, 13 ao 21 vai falar a respeito da oferenda por pecado da comunidade. Então o texto descreve a oferenda por pecado da comunidade que era oferecida em caso de pecado. Então aqui, voluntariamente, a oferenda era feita de um novilho sem defeito. Levítico capítulo de número 4, versículo do 22 ao 26, vai descrever a seguinte expressão: a oferenda por pecado de um líder. O texto descreve a oferenda por pecado de um líder que era oferecida em caso de pecado voluntário. Então entende que a oferenda era feita de um bode sem defeito. Levítico 4, versículo 27 ao 35, vai nos descrever a oferenda por pecado de um indivíduo. O texto sagrado descreve que a oferenda por pecado de um indivíduo que era oferecida em caso do pecado involuntário. Entende que a oferenda era feita de uma cabra sem
defeito. Então a gente vê, querido, que esse capítulo de número 4 do livro de Levítico, ele vem descrever, mostrando a forma da oferenda a respeito de alguém que cometeu um pecado. A alma que pecar, então essa alma que pecou, era feito esse ato cerimonial apresentado a Deus pela culpa daquele indivíduo. Então a gente observa que também Deus aqui, ele traz para nós. Hoje nós não precisamos de matar um animal para oferecer em sacrifício para o nosso pecado. Porque no Antigo Testamento, no livro da Lei, dizia que era feito esse ato cerimonial repetidamente, mas o animal, o sangue do animal só fazia encobrir o pecado. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, através do sacrifício vicário na cruz do Calvário, através do seu Filho amado Jesus Cristo, ele quebrou a barreira da separação. Hoje, todos aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo, faz uma aliança com Cristo, em qualquer lugar, ele pode entrar na presença de Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Mas tem que fazer uma aliança com Cristo. Querido, que Deus abençoe o teu dia, a tua casa e a tua família. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos por aqui trazendo a explicação do capítulo de número 5. Se você quiser acompanhar os capítulos anteriores, é só se inscrever no canal e lá tem todos os vídeos, porque nós estamos com esse propósito de trazer a explicação de Gênesis ao livro de Apocalipse, o livro de Revelação. Que Deus te abençoe ricamente, a você e a sua casa. E você que ainda não fez uma aliança com Cristo, a hora é chegada. Jesus, ele fez o maior do sacrifício por toda a raça humana. É preciso você entender isso, que precisa de salvação. E o único mediador entre Deus e o homem é o próprio Jesus Cristo. Porque ele veio para mudar, para quebrar os nossos grilhões. E ele quebrou. Hoje você pode escapar. Escapa por vida, porque Jesus Cristo, ele em breve vai voltar. Amém.